Algumas vezes me fizeram essa pergunta: Gabriel, mas nutrição funcional funciona? E eu penso bastante para responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta bastante difícil. Porque nutrição funcional é uma estratégia, ela não é uma especialidade, ela é uma estratégia. Ela pode ser usada em qualquer condição, em qualquer situação. E como uma estratégia, se ela for feita, ela dá um resultado. Acontece que cada pessoa é única e nós não sabemos o que vai ser o melhor para gerar resultado para cada pessoa. Nenhum profissional sabe qual é a melhor estratégia que cada paciente tem que usar, a não ser que ele trate, a não ser que ele tente, a não ser que ele observe e faça algo realmente prático. Ou seja, obviamente existem exames e existem perguntas que vão te guiar nesse caminho. E essas perguntas e esses exames são chave na hora de montar a melhor estratégia que funciona com cada pessoa. Então, a nutrição funcional ela é uma estratégia que tem muitas dessas questões de como procurar a individualidade, como encontrar o que é o ideal para aquela pessoa. Ou seja, olhando os exames, fazendo perguntas, com testes genéticos, chegar ao que é o ideal para aquele indivíduo, para cada um. Então isso aumenta em muito a chance de que ela realmente funcione. Então no conjunto de estratégias da nutrição funcional, existe, por exemplo, a estratégia de retirada de alimentos ao qual aquela pessoa tem reação alérgica. Por exemplo, então, alguns indivíduos fazem então uma dieta sem glúten, uma dieta sem lácteos. Isso pode ser muito legal para quem tem reação de sensibilidade ao glúten e aos lácteos. Para quem não tem, não vai ser tão impactante. Dentro da nutrição funcional, existem dietas propícias para aumentar a desintoxicação ou a detoxificação ou destoxificação do organismo. Isso vai ser muito legal para aquelas pessoas que estão muito intoxicadas e que têm dificuldades naturais nas suas rotas de detoxificação. E existem exames para se verificar como que essas rotas funcionam. Então você vai observar, por exemplo, um paciente com uma gama GT mais alta, ou aquele paciente que quando toma um medicamento, ele precisa de doses muito baixas. O paciente ainda tem dores musculares pelo corpo, quem sabe tem até um diagnóstico de fibromialgia ou de síndrome da fadiga crônica, ou ele apresenta muito cansaço, ou apresenta infertilidade, ou apresenta enxaqueca, ou apresenta ptose, queda das pálpebras, ou é aquele paciente que quando fica um tempinho maior sem comer, ele não tem energia, tem hipoglicemia, tem dor de cabeça, irritabilidade e uma fome excessiva, fica até irritado e brabo. Todos esses são sinais de intoxicação crônica e de alguns deles que eu citei, que as mitocôndrias já foram afetadas. Então, quando eu tenho esse diagnóstico correto e eu aplico uma alimentação correta para a desintoxicação e para ativar as mitocôndrias, funciona. Quando eu faço um diagnóstico de que aquele paciente tem alergia aos lácteos ou ao glúten e eu retiro, funciona. Ou seja, como é que eu descubro isso? Com exames, com testes e com perguntas. Então, a chave é o diagnóstico correto. Gente, prestem atenção. Todo tratamento funciona. Ele tem que ser feito o tratamento correto para o paciente correto, na hora correta, pelo tempo correto. Então você não pode achar que existe um tratamento que é bom e um tratamento que é ruim. Não existe isso. Tal tratamento funciona e tal não funciona. Existe o que é o melhor para cada indivíduo em cada momento. É isso que tem que estar claro. Você não pode ficar achando que existe uma solução mágica que se aplique a todos os indivíduos. Vou dar um outro exemplo. Se você tem um T3 livre muito baixo, e eu identifiquei isso pelo seu exame,
é muito importante que isso seja abordado. E aí, para tentar o emagrecimento, a solução, o tratamento da nutrição funcional tem que incluir estratégias para melhorar esse T3 livre. Se eu descobrir que geneticamente você tem uma má conversão de T4 em T3, isso é mais importante ainda, tem que dar uma ênfase muito maior nos aspectos que vão auxiliar o T4 a virar em T3, que é o hormônio ativo. Na verdade, deixa eu até complementar isso, não é só o T3 que é o hormônio ativo. Tem estudos muito novos mostrando que T2 e T1 também têm atividade. E ninguém fala nisso ainda. Então, naturalmente, o corpo produz esses hormônios a partir do T4. Mas algumas pessoas têm isso mais eficiente, outras menos eficiente. Ok? Nutrientes como selênio, como zinco, como ferro, iodo, vitamina A, manganês, glutationa, e zinco, acho que eu não citei o zinco, estão envolvidos diretamente nessa capacidade do corpo em produzir T4, converter T4 em T3 e ainda em ter o T3 ativo, conectando-se no receptor nuclear lá no DNA. Então, tudo isso, todos esses são elementos fundamentais para que você compreenda que nutrição funcional sim funciona, desde que o diagnóstico seja correto. Ou seja, o profissional tem que conseguir entender o que precisa ser feito no seu caso. E para isso ele vai usar questionários, vai usar exames, vai fazer perguntas para poder descobrir e chegar na conclusão. E muitas vezes ele pode chegar na conclusão que você tem várias questões a serem consertadas. E simplesmente o que tem que ser consertado aí? Tudo. Não dá para saber qual é o mais importante. Normalmente eu até digo o seguinte, sabe qual é o elemento mais importante? É aquele que você ainda não fez. Aquele que você ainda não tratou é o mais importante de todos. É exatamente isso. Que sacanagem, né? É exatamente isso. Se você tem um paciente que dorme tarde, que come muito açúcar, que não faz exercício físico, que é estressado, o que é o mais importante? Não sei. Ele começou a fazer exercício físico e ele foi lá e ele emagreceu 6 quilos e parou. O que eu costumo dizer? Olha, o exercício agora já não é mais importante. O efeito do exercício já aconteceu agora. Ele tem que manter. Obviamente ele tem que manter. Só que ele tem que emagrecer 20, digamos. Agora ele tem que aprender a comer. E aí ele aprende a comer, ele conseguiu emagrecer mais 6 quilos. Foram 12, faltam 8. Agora a alimentação não é mais importante, porque ele já aprendeu a fazer isso. Aí agora ele tem que dormir cedo. Dormir cedo é essencial para o emagrecimento. E aí então ele agora passou a dormir na hora adequada, deitando ao redor das 22 horas ou até as 22 horas. Então agora sim ele tem um sono ótimo e dorme a noite inteira e ele conseguiu emagrecer mais 3 quilos. Mas ainda faltam 5, digamos. E agora o que ele tem que fazer? O que é o mais importante agora para esse paciente? É o exercício? Não. É a alimentação? Não. É o sono? Não. É o controle do seu estresse. Então vejam que nesse simples modelo em que eu citei 4 fatores de risco para a obesidade, na medida que cada um vai sendo solucionado, a gente vai tendo resultado para o paciente. Então a nutrição funcional é isso, é a busca das causas, é a montagem da intervenção personalizada. Por isso que eu posso dizer com certeza que nutrição funcional funciona. E aí você tem que sempre se fazer aquela pergunta, já que eu falei de emagrecimento, né? Você quer emagrecer ou você quer ser magro? É uma pergunta muito importante que você tem que se fazer. Porque emagrecer é super fácil. Super fácil. Todas as dietas para emagrecimento funcionam. E os estudos comprovam isso. Dietas low carb, dietas low fat, dietas high protein, jejum, cetogênica. Todas funcionam. A que melhor funciona é aquela que você consegue fazer por mais tempo. Por isso tem que ter na sua mente, eu quero ser magro ou eu quero ser magra. Bom, então a gente tem que encontrar aquilo que funciona para você por mais tempo, para o resto da sua vida e que atingiu as causas.
Porque senão você achar que é só a dieta é muito pouco. Só a dieta é uma fração do resultado. É todo o estilo de vida que está ao redor do processo para que você realmente tenha o resultado máximo pelo maior tempo e mais completo, melhor e mais fácil. Porque se você continua dormindo tarde, você tem que cortar muito mais calorias, por exemplo, nesse exemplo de emagrecimento. Se você continua sem fazer exercício, você tem que cortar muito mais calorias, entendeu? Então, quanto mais completa a estratégia, quanto mais completa a solução, mais funciona, melhor funciona e mais fácil. Então, sempre a ideia da nutrição funcional é trazer a estratégia certa para a pessoa certa na hora certa. E o profissional, ele é um guia, ele é um orientador de vida. Ele vai ser aquela pessoa que vai dando o caminho, ele vai orientando no caminho que o paciente tem que seguir. E aí sim, ele é um orientador, ele é um guia, ele é um terapeuta no sentido global da palavra, e ele vai então guiar esse paciente rumo à sua cura. Então podem ter certeza que nutrição funcional funciona. É preciso ter o diagnóstico correto e aí sim implementar a estratégia de tratamento adequada.